Então, gente, o nosso tema será, está sendo hoje, começa hoje, contentamento. E no meu coração eu falei, Senhor, contentamento. Contentamento. Dias de tristeza, dias de luto para muitos, dias de dor, dias de perca, dias de falta, ausência de recursos financeiros. Contentamento. Contentamento não quer dizer só que você vai ficar só dando risada. Não. Contentamento, ele tem um fundamento, ele tem uma raiz. E a raiz é Jesus. Mas eu pensei assim para começar a falar com você. Imagine a sua vida, se você aprendesse a ter bom ânimo, paz, tranquilidade em todas as situações. Imagine como você seria. Imagine como seria a situação ao seu redor. Se você tivesse essa esperança, essa alegria, essa paz. Seria um benefício para você própria, para você próprio, para a sua casa, para o mundo, para o país. Então eu queria falar para você que isso não é impossível, isso é possível, Mas você vai falar assim para mim, mas Marisa, eu tenho tantos papéis, recebo tantas notícias, agora mesmo recebi várias notícias do grupo de oração, de pastoras, de morte, de dor, frustração. Você já passou frustração? Eu também, frustrações, a pandemia, o Covid. Quem esperava um Covid? Quem esperava, tanta revolução no nosso governo? Tenho tantos planos, tenho tantos arrependimentos que eu não consigo me perdoar. Tantas coisas que eu me arrependo, que eu poderia ter feito certo e não fiz, e isso fica batendo na minha cabeça. Tantas preocupações, tantas contas para pagar. Como é que eu posso falar de contentamento? E o que o mundo fez? Para dar resposta a tudo isso, nós criamos o termo estressado. Já ouviram essa palavra? Você já falou? Estou estressada. Não mexe comigo porque eu estou estressada. E o termo estressado nada mais é do que um coração desorganizado. Eu gostei de ver esse termo no livro que eu ganhei da minha nora, que chama Contentamento também. Coração desorganizado, uma pessoa infeliz, uma pessoa que só reclama, uma pessoa agitada, uma pessoa solitária. E o resultado disto é a raiva, é a indelicadeza, é a grosseria, são as doenças. Deus, em 1 Pedro, ele fala, não andeis ansiosos. E a ansiedade é fruto de permanecer nas preocupações, em vez de entregar e confiar ao Senhor. Então, é possível você viver contente, no contentamento? É possível. Mas nós temos que entender que o termo estressado impede você de desfrutar esse contentamento. Porque você tem pecados que a gente, no lugar de falar que é pecado, a gente fala, não, é só estresse. A raiva é porque eu estou estressado. A dor, a tristeza, a frustração é por causa do estresse. Então você dá nome a essas situações que te afastam do contentamento por causa da palavra estresse. Então o Senhor não tem estresse para nós. O Senhor não tem estresse para mim. Eu fiz essa palavra olhando para o meu coração. Porque eu não posso falar para você algo que na minha vida não seja verdadeiro. Não esteja no processo de ser verdade. Então, queridas, e o Senhor me lembrou do texto de Jeremias. O Senhor na vida cristã, como em todo o crescimento, a gente tem experiência, a gente nasce de novo, e a gente tem o crescimento, mas a gente também tem que ter o amadurecimento. Muitas vezes nós ficamos só no crescimento, você cresce,
um fruto gostoso, docinho, maduro. Muitas vezes você não tem, muitas vezes eu não tenho. Por quê? Porque eu esqueço de ir na casa do oleiro. E a casa do oleiro, lá em Jeremias 18, 3 e 4, diz assim, olha, pode colocar? Desculpa. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então eu vejo que é assim na minha vida. Isso é um processo de crescimento, isso é um processo de amadurecimento. Então essa etapa na nossa vida nós não podemos pular. De você passar pelo oleiro, de você falar, Senhor, é verdade. O contentamento não tem sido parte do meu dia a dia. E o oposto, o antônimo de contentamento, é o descontentamento. Mas o descontentamento nada mais é do que uma profunda insatisfação. Uma profunda insatisfação. Uma profunda tristeza, uma profunda... Assim, olha, não me interessa mais, não tem mais graça. Não vejo saída. Não vejo saída. E o Senhor fala, eu trouxe boas novas de grande alegria. Amém? Então, o Senhor tem resposta para a nossa ansiedade. Esse texto de João 16:33 é um texto que fala muito ao meu coração. E eu quero que fale assim no seu coração também. Eu lhes falei tudo isso, Jesus falando, para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão muitas aflições. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então a palavra para você hoje é animem-se, porque Jesus venceu o mundo. Você não precisa vencer o mundo. Você só precisa se agarrar nele. Quando me falam, Marisa, como você está vencendo essas situações? Eu falo, estou agarrada. Estou agarrada ao Senhor da minha alma, ao Senhor da minha vida. Então ele fala, olha, fiquem inabaláveis. Você pode ter essa postura espiritual. Você pode. Você não precisa deixar que a sua alma, nós somos tão abalados, a alma é onde reside as emoções. E a alma, ela fica tão congestionada, a palavra é isso, congestionada. A alma fica congestionada de medos, de incertezas, de dores, de frustrações. E aí você se esquece das boas novas de grande alegria. E aí você fala, eu vou ser inabalável? Sou porque o Cristo que venceu o mundo habita em mim. Amém? Então nesse mundo louco, você sempre vai ter dificuldade. Mas se animem, se anime. Então a palavra de ordem para você é, se anime, se levante. Amém? E o texto, a palavra de base para o contentamento, está no livro de Filipenses 4, 11 e 13. A vida de Paulo é algo assim que a gente, se você ler as cartas de Paulo, que a gente recomenda que você leia, recomendo que você leia Filipenses várias vezes, com um caderno no seu lado, com um computador, eu não sei no que você usa para anotar, mas anote quantas vezes ele fala de alegria, quantas vezes ele fala de gratidão, quantas vezes ele fala de ser suprido, quantas vezes ele fala de não ter faltado nada, quantas vezes ele fala que ele está aprendendo no meio da luta. Então vamos ler lá, Filipenses 4, de 11 a 13, diz assim, não digo isto por estar necessitado. Aqui ele está falando de que as pessoas ajudaram ele de tal maneira, porque ele era um missionário, e ele não estava necessitado de nada. Mas ele falou, eu aprendi. E não está escrito, eu nasci. Não, eu aprendi. A vida me ensinou, a caminhada com o Senhor me ensinou, a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Aí está o versículo que a gente sempre fala isolado. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então, meus irmãos, é esse texto a base do nosso tema, contentamento.
Paulo fala, aprendi a estar contente. Aprendi. Quer dizer que não é uma coisa natural, né? Como é que você fala, pensando, eu falei, Senhor, como é que alguém pode aprender a estar feliz? Não tendo, né? Na dor, na tristeza. E aí o Senhor me lembrou do texto de 1 Coríntios 1,18. Eu gosto de falar da palavra, porque é a palavra dá base nisso que a gente está falando, então você pode se firmar. Olha lá. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, quer dizer, para aqueles que não creem. Mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Então, isso que Paulo fala, para uma pessoa que não tem uma experiência com o Senhor, não conhece essas boas novas ainda, é loucura, imagina. Mas para nós que cremos, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então vamos pensar um pouquinho em Paulo. E Neemias também, eu estava lendo Neemias, ele fala, quando ele foi chamado para construir os muros de Jerusalém, uma baita de uma tarefa. E ele falava para o povo assim, olha, força gente, a alegria do Senhor é a nossa força. E isso eles reconstruíram os muros em 52 dias. Um grande milagre na humanidade. Então, contentamento, experiência e convicção. Experiência e convicção. Eu recebi boas novas, eu recebi Jesus, eu recebi o autor e consumador da minha fé, eu recebi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se você ainda não recebeu, é momento hoje, porque Ele não quer que ninguém fique fora da graça, do poder dEle. Então, olha aqui, Paulo fala, vamos ver quais motivos que Paulo tinha diante dessa carta, né? Diante dessa palavra que ele falou, porque aprendi a estar contente. Olha lá, Paulo estava preso quando ele escreve a carta para Filipos. Ele estava preso. Ele estava condenado à morte, seria rápido, e a morte dele ele seria decapitado. Ele estava numa prisão fétida, esgoto correndo dentro, aonde ele ficava. Os historiadores dizem que ele se ajoelhava ali no esgoto. Ele estava sozinho, ele estava com frio. Ninguém podia ficar indo lá. E muitas vezes, quando a gente está em prisão, você está com alguma situação, às vezes as pessoas acham melhor te deixar quieto. E aí você se sente mais sozinho ainda. E Paulo estava assim. Mas Paulo escreve para Filipos. E o tema, eu quero falar para você ler mesmo, que você vai aprender muito. Ele fala muito de gratidão. Ele fala muito, obrigado que vocês enviaram recursos. Porque Paulo era um missionário. Então reaviva também isso no coração, de cuidar dos missionários, de orar pelos missionários, né? De ofertar para os missionários. E Paulo, ele era sustentado por isso. Ele não tinha outro tipo de rendimento. E ele agradece, olha, ele estava faminto, ele estava passando frio. Pense em você com tudo isso, você falando, estou contente, estou feliz. Por isso que ele fala, aprendi. O aprendi dele quer dizer, eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei. Eu não estou dependendo muitas vezes de tudo dar certo na minha vida. Eu não estou dependendo de receber só boas notícias. Eu não estou dependendo de ser a pessoa mais bem amada do mundo. Eu não estou dependendo de ser a pessoa próspera em tudo. Eu não estou dependendo das coisas desse mundo. E eu falei, Senhor, a gente depende das coisas do mundo. Mas tudo bem você depender, porque nós somos humanos. Mas o contentamento de você pertencer ao Senhor, de ter recebido boas novas de salvação, de ser cidadão do reino, de ter uma esperança, como o Gustavo falou a semana passada, fé na volta de Jesus, isso promove em você contentamento. E aí os malefícios do descontentamento, que é a reclamação, é a frustração, é a solidão,
é muitas vezes a raiva. Como nós temos vivido os momentos de raiva. Muita raiva, muita raiva. Sabe qual é um sintoma de raiva, gente? É isso que as pessoas estão fazendo. Elas não estão nem aí para as outras pessoas. As pessoas só estão pensando nelas. Então a gente está vendo notícias de superlotação, porque as pessoas não... Eu estava lendo ontem, olha, a polícia de São Paulo fechou vários lugares. Tinha lugares que tinha 400 pessoas, 600 pessoas, sem máscara. Gente, que coisa, que é isto? Então falta esse contentamento, falta esse suprimento que nós temos por causa do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Então Paulo fala isso diante desta condição. Então, queridos, eu quero encorajar você, para que seja um tempo de muita gratidão na sua vida. Muita gratidão. Que você tome cuidado com seus pensamentos. O descontentamento, a insatisfação, é um solo muito fértil para os pecados, para o inimigo operar destruição na sua vida. Porque a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós temos o inimigo. Nós temos o inimigo. E ele gosta desse terreno de insatisfação, de descontentamento, de falta de confiança. Ele gosta desse terreno. Então eu falei, Senhor, no meu coração vai ser um jardim bem regado. Regado da graça, regado do amor, regado da presença do meu Deus. São dias que a presença de Deus tem que falar mais forte na sua vida. Sabe, gente, em todo momento. Eu lembro de uma vez que eu fui num congresso de oração, e a preletora falava assim, perguntaram para ela, mas quanto que eu tenho que orar por dia? Ela fez assim, quanto que você respira por dia? Essa é a resposta, de quanto você tem que orar por dia. Em todo tempo, em todo momento. O seu respirar é uma oração. O seu sorriso, o seu olhar. Então, é uma ligação direta. E é tão maravilhoso nós temos esse acesso ao Senhor. Amém? Então, Paulo diz, aprendi. Aprendi porque ele caminhou com o Senhor. Então, eu queria que você fosse anotando. Como está a sua caminhada com o Senhor? Marisa, mas tanta coisa, como é que eu vou pensar na minha caminhada com o Senhor? É aí que você tem que pensar na sua caminhada com o Senhor. É aí. É aí. Não tem como você fugir disto. Nós somos, lembra do oleiro? Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele está falando com você, Ele está amassando, mas é um amassar de amor, de cuidado, de preservação, mas também de, olha, atenta para isso, porque isso não faz parte desse modelar que eu quero dar na sua vida. Então, estar contente, extrema alegria, satisfação, paz na vontade de Deus. Então, meus irmãos, mas como é que eu faço isso, Marisa? Como é que eu posso ter isso? Você conta com o Espírito Santo. Você conta com o Espírito Santo. Eu amo João 14, porque ele fala, o Consolador, o Espírito Santo, estará em você, habitará em você. Ele vai te ensinar todas as coisas. Então é maravilhoso. Vamos ler lá João 14, 25 a 28, que diz assim, eu digo essas coisas, Jesus está falando para você, enquanto ainda eu estou com vocês. Jesus estava se despedindo deles. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele te ensinará todas as coisas, e te fará lembrar tudo o que eu lhes tenho dito. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Repita, Ele me deixou um presente, a sua plena paz. E essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo.
Amém? E o 28 diz, eu lhes digo essas coisas antes que aconteça. Não, lembrem-se do que eu lhes disse. É o 28. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Então você vê aqui que a Bíblia fala tudo de um caminhar com Jesus. Então o contentamento tem a ver com você caminhar com o Senhor. Caminhar com o Senhor. Caminhar com o Senhor. Então, queridos, é esta palavra que eu quero deixar para vocês. Contentamento. Eu convido você, nesta manhã, para que você venha caminhar com o Senhor. Para que você venha caminhar com esse contentamento. Que essas coisas do seu coração, de reclamar, de insatisfação. Eu já fiquei muito insatisfeita na minha vida. Aí eu fui num acampamento e a Raquel cantou. Ele satisfaz, satisfaz, Ele satisfaz o meu ser. E eu falei, Senhor, é verdade. Eu busco satisfação em tantas pessoas, mas é o Senhor que me satisfaz. Então eu quero convidar você, para você experimentar aquele que pode satisfazer a sua alma e pode te encher de contentamento, mesmo no mundo de caos. Como Jesus falou, o mundo, você vai ter tribulações, aflições, mas se animem, eu venci o mundo. Quer dizer, o Senhor tem resposta, o Senhor tem resposta, o Senhor tem livramento, e no final o Senhor tem a vida eterna. O Senhor tem a vida eterna. Isso é maravilhoso, de saber que a gente vai se encontrar com os amados, não é? Mas nesta vida você pode viver de maneira diferente. Sua vida não precisa ser um fardo. Você não precisa ser aquela pessoa de mau humor, aquela pessoa pesada. Você pode ser uma pessoa que transmite vida, que transmite alegria, que transmite contentamento. Que você possa falar que nem Paulo, estou aprendendo a estar feliz em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Amém? E se você ler depois, eu não vou ler agora, mas se você ler Filipenses 2, de 3 a 10, ali fala de situações que você pode, práticas que você pode ter, né? Você não escolher se fechar para as coisas, não escolher se fechar para as pessoas, não se escolher para se fechar para o novo de Deus, não escolher se fechar para o tratar de Deus. Filipenses, Deus fala, olha, eu dei o meu filho. E Jesus, ele fala, eu fui obediente até a morte de cruz. Por quê? Porque ele tinha uma visão que às vezes está faltando para você agora. A visão que muitos salvos, muitos atraídos, muitos sendo abençoados. Então essa é a visão do reino. Boas novas de grande salvação. Boas novas de grande salvação. As finanças é importante, a saúde é importante, a família é importante, tudo é importante. E o Senhor sabe disso, porque Ele te criou para você estar no meio de família, de pessoas, para você ter saúde. Mas o mais importante é você saber da grande salvação que há no nome de Jesus. A grande salvação que há no nome de Jesus. Então eu quero agora partir para o último ponto. E eu quero falar para você assim, faça um balanço espiritual da sua vida. Como é que está? Eu sempre volto para esse ponto, porque eu não consigo ouvir a palavra, ler a palavra, e não fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação. A Bíblia fala que o homem deve se avaliar, e confessar os seus pecados, e falar, Senhor, eu preciso de ajuda nisso, eu vou procurar ajuda nisso. Então eu falei, Senhor, eu preciso fazer um balanço espiritual da minha vida. Tem dias que eu não estava com esse contentamento. Estava abatida, estava aborrecida, questionando porquês. E aí eu falei, Senhor, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu me levante. O Senhor quer que eu me levante e que eu declare as boas novas que eu recebi. E a Bíblia fala que essa grande alegria
que Ele dá, o mundo não pode tirar. E eu creio nisso, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Então, você anda descontente? A sua imagem não te agrada quando você se olha? Aquilo que você se tornou não te agrada? Né? Você tem coisas que você não consegue perdoar. Tem dores muito profundas dentro da sua vida. Isso te torna uma pessoa insatisfeita. Isso te torna uma pessoa amarga. Situações que não foram resolvidas dentro de você com o Senhor. E muitas vezes até com pessoas. Tá? Então você tem dificuldade de perdoar. Você tem dificuldade de agradecer. Você tem dificuldades de andar a segunda milha. Você tem dificuldades de oferecer a capa. Você tem dificuldade de acreditar. Você tem dificuldade de confiar. O Senhor está falando, olha, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Você pode se levantar. E você pode se lembrar que mesmo você sendo pequena, que nem está lá escrito em Lucas, mesmo Belém sendo a menor das cidades, de lá virá o Salvador do mundo. E eu tomei isso para a minha vida, tomei isso para a minha casa, para o meu ministério, para a igreja, para o meu país, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer muito além daquilo que eu creio, que eu penso. Paulo também falou isso. Paulo fala muito sobre alegria, muito sobre gratidão, muito sobre você se avaliar, muito de você se voltar, muito de você não andar sozinho, de você pertencer ao corpo. Então tudo isso é um pincelar de um balanço espiritual, para você ver como é que está o nível de descontentamento na sua vida. E você falar, Senhor, eu troco o lamento em baile, porque Jesus já fez isso por mim. Eu troco o lamento em baile, eu troco os panos de cinza pelas vestes de alegria, eu troco o reclamar pela gratidão, eu troco eu não andar solitário, eu andar com amigos, com irmãos. Como é precioso, irmão, estar junto a Ti. Como é precioso, irmão, estar junto a Ti. Como é precioso estar aqui na casa do Senhor. Como é precioso eu ter fé. Como é precioso eu ter esperança. Como é precioso eu ter palavras de alegria, de paz. E eu quero orar por você agora. Quero que você feche os seus olhos. E eu quero fazer um desafio para, se você ainda não recebeu essas boas novas de grande alegria, você receba agora. Receba, fala, Pai, eu recebo as boas novas de grande alegria. Eu recebo o Salvador, eu recebo Cristo Jesus, o Senhor. É Ele que eu recebo, é Ele o fundamento da minha alegria, é Ele o fundamento das minhas lágrimas, é Ele. Então eu quero te convidar a você receber isto, e eu quero convidar você a você se arrepender. Não tenha medo do oleiro. A Najara compartilhou comigo um texto de Oséias que fala, eu faço a ferida e eu mesmo curo, porque o Senhor é um Pai de amor. Se achegue a esse Pai de amor nessa manhã, se achegue com confiança, se achegue com o coração alegre, se achegue. E Pai, eu oro por esses que estão me ouvindo, Pai. Senhor, talvez eles estejam na prisão, mas eles não tenham a mesma experiência que Paulo teve. Estão aprisionados, estão encarcerados, estão tristes. Senhor, estão desesperados, estão sem saída. Mas, Senhor, eu invoco o Teu nome, porque a Tua palavra diz, invoca-me, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas firmes e alegres que você não sabe. Então, Senhor, eu te peço, levanta esses meus amados. Levanta, toca as vidas, toca os corações, toca os problemas, toca a saúde. Cura, Senhor, cura, cura. As prisões se rendam a Ti agora. Se quebrem cadeias, se quebrem correntes, se quebrem dores, se quebrem murmuração. Tudo isso se rompa em nome de Jesus. E que o Teu poder que reina,
o Espírito Santo que traz paz. Eu ministro essa paz na sua casa, eu ministro essa paz na sua vida. Receba paz, se levante e ande, como Paulo falou, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, é a palavra que eu tenho para você. Levanta e anda, seja contente, seja grato, tenha paz e tenha descanso, em nome do Senhor Jesus. Amém.